Bom dia, é um prazer estar aqui reunida com vocês nessa comemoração pelos 30 anos da nossa querida revista, como disse a Anete. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à comissão editorial da revista pelo convite para coordenar essa mesa hoje e participar dessa atividade, e em especial a Ana, mas a toda a comissão também. E nós vamos hoje, então, dar continuidade à conversa com o Dr. Mezan, sobre as vicissitudes editoriais das revistas de psicanálise. Eu acho que a gente vai ter aproximadamente 1 hora, vamos atrasar um pouquinho a nossa atividade, e o doutor Mezan começa e a gente depois passa... Então tá ótimo. Então, começamos com as perguntas. Tem mais um monte de coisa aqui para falar, mas eu não ouvi vocês também, eu tentar atender. Adorei. Você consegue quadro que o gestor agora aparece. Bom, vou botar tudo mesmo. Muito bem. Eu cortei. Tem umas perguntas preparadas. Vamos lá. Não é assim, tá certo. César, podemos começar. César. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Mezan por a disponibilidade. O Mezan, na verdade, é um guerreiro, né? Que luta pela editoria, pela publicação e por toda essa difusão da psicanálise, já desde o teu livro, né? Freud, Pensador da Cultura. E que bom que tu pode nos trazer sempre boas ideias. E queria parabenizar também os outros palestrantes aqui pela riqueza do material e agradecer a revista, né, em nome da editora Ana, por essa atividade, por essa lembrança, né, de como é importante enaltecer. Há muito tempo a gente conversa, né, sobre essa questão da revista, porque a editoria e a construção de uma revista, ela é a ponta de um iceberg, né, que por trás disso a gente tem desde os problemas que tu já começaste a levantar, mas o Mezan introduziu a temática sobre o que eu tenho pensado a respeito da questão da psicanálise e da política da psicanálise. Nós, psicanalistas, falamos muito na clínica e é o que nos apaixona, mas a gente muitas vezes se esquece que a gente está dentro de um contexto político, depois científico, né, nessa ordem. E, de uma certa maneira, tu tocasse nisso quando falaste do CNPq. Toda essa questão, por exemplo, eu sou médico, não existe nenhuma entrada, por exemplo, no CNPq que diz medicina, psiquiatria, psicanálise. Isso não existe, né? Por razões desde freudianas, razões freudianas na época do Freud. E por isso que eu acho que é importante, quando a gente fala da ciência, agora teve aí o debate, né, com a Pasternak a respeito disso, que é só mais uma nova reedição do mesmo problema. E o Renato fez um comentário no trabalho dele que é importante. A revista, ela é como Janus, ela tem duas faces, né? A face externa, mas também tem a face interna. E o Mezan estava comentando a importância dessa face interna, que é o estímulo à produção literária, científica. Ou seja, um dos dilemas que o editor tem, e aí é importante, né, é o editor fazer a mediação entre a comissão editorial e o artigo que ele leu, que vai ser negada pela comissão, mas que aquele editor diz assim, mas esse aqui é bom, esse é diferente, esse eu vou ter que bancar. Até na seleção, se for para review, aonde encaminhar, para quem encaminhar aquele artigo para ser apreciado com o devido valor. E a outra, então, na ciência a gente tem esse problema, né? E a outra questão é a questão política. Por exemplo, os psicanalistas, ao não conhecerem ciência, e se recusam, né, porque é chato mesmo, e tem todos esses critérios de rigor, etc. e tal, que não cabe, a psicanálise não cabe dentro, a psicanálise transborda, né, para além desses critérios científicos, desse conhecimento científico, a psicanálise vai além, né,
por isso que se fala em psicanálise, ciência e arte. O psicanalista, ao desconhecer isso, ele acaba perdendo a capacidade de fazer a discussão em alto nível. Eu assisti dentro dos debates aí com a Pasternak, com o Orsi, assisti um que me encantou, que foi o Mário, exatamente. O Mário que, bom, ali subiu o nível, né? É o Mário e o outro cara que era da TCC, que eu não me lembro, lá da USP, que é um comentário dos dois, aonde, então, ali a gente vê um psicanalista discutindo, um professor da USP de TCC, de cognitivo comportamental, discutindo em alto nível os dois. Você está se referindo não é o debate dele com o jornalista. Não, aquele eu achei o jornalista muito fraco. O jornalista é um imbecil. Ali não. Ali eu entendi o título do livro, acontecendo. César, desculpe, Que Bobagem, se aplica perfeitamente ao livro. É exatamente isso que eles escreveram. Exatamente. E o Mário, quem não viu, depois eu vou passar para vocês o link, se quem quiser. O Mário Eduardo faz picadinho dele, mas de uma maneira que eu depois gostaria de comentar. Termina, por favor, tua observação. Bom, desculpe interromper. E isso vai desde a parte científica, então como é importante a gente transitar em outras áreas correlatas à psicanálise, porque a psicanálise é a única forma de pensar que ela traz uma inovação ainda, que não é pensada na neurociência, que não é pensada em qualquer outra atividade humana. E isso é importante a gente ter essa noção do inconsciente dinâmico freudiano, né, com toda a produção, e aí se expande kleiniano, bioniano, etc. O modo de pensar. E muitas vezes a própria linguagem que a gente usa, que a gente tem que cuidar, vocês até comentaram, né, o Juarez também, sobre a questão da linguagem. Eu fico chocado quando eu for, já faz algum tempo que eu não ouço, mas algum tempo atrás, para justificar por que cognitivo comportamental era científico e psicanálise não era científica, o pessoal, os palestrantes, geralmente de São Paulo, usavam uma expressão. Existem na psicanálise alguns casos anedóticos, né? E aquilo me impactou a primeira vez que eu vi, como assim anedóticos, né? E isso, se a gente não se dá conta, é uma má tradução do anecdotal, com C, anecdotal, que vem do grego, que é casos não publicados, ou conhecimentos, pequenos conhecimentos a respeito de certa área, não é que é falso nem nada, eles só não foram publicados. Traduziram como anedótico, que no português é uma corruptela, porque toda a língua francesa, hispânica e inglesa, anedóctal é esse contexto que dá. No português virou piada. Então, quando a gente vê um palestrante importante dizendo a psicanálise só conta casos que são piadas, né? A gente tem que se dar conta desse tipo de linguagem que cai em deterioração. Então, eu queria ouvir um pouco, né, também, aproveitar a tua presença aqui, para que tu pudesse dar a tua experiência sobre esse tipo de relação, né, relação com as outras áreas. Posso responder? Bom, primeiro, né, obrigado, César, pela pergunta e tudo, né? O Mário é uma figura ímpar no Mário Eduardo, porque além de ser diretor do Hospital de Psiquiatria e um excelente psiquiatra, ele é também um excelente psicanalista. Não sei se vocês sabem, mas ele estudou com Fédida na França, e quando abriu uma vaga pela aposentadoria, não me lembro agora de quem, na Universidade de Marselha, ele se candidatou. Ganhou. Se mudou para a França com a família e lá viveu os 10 anos depois de ter passado não sei quantos estudando e tal. Professor em Marselha, né, de psicanálise, na cadeira de psicanálise. Depois, quando o filho mais velho dele tinha que fazer vestibular de medicina, ele resolveu estudar, né, ele reuniu a família e disse: negócio seguinte, ou a gente volta para o Brasil e vocês fazem a faculdade lá, ou a gente fica aqui e vocês vão viver aqui e morar aqui, os filhos de vocês também. O que não dá é fazer faculdade em Marselha e clínica em São Paulo, porque isso não vai funcionar. Você não vai ter relações, você não vai ter ideia do que os outros conhecem, você tem que estar no lugar, né? Bom, o princípio de realidade triunfou e eles voltaram para Campinas, onde ele está até hoje. Bom, então, esse vídeo do qual eu estou falando, parece diferente desse que você viu, ele discute com o Ortiz, né? Que vai mostrar que o Ortiz... Ah, tá...
fez um podcast. Esse eu não conheço, eu vou procurar, se você depois puder me mandar o link, até eu agradeço. E ele discute com o tal do Ortiz, mas de uma maneira que eu achei muito inteligente e que eu nunca havia pensado, porque eu não disponho dessa informação. Ele, em vez de dizer que a psicanálise tem a sua própria cientificidade, os seus próprios critérios de rigor, etc., ao que o cara dizia, tá legal, mas tudo isso não vale nada porque não é científico, e você fica com dois monólogos cruzados, né? Ele disse, o negócio é o seguinte, vocês fizeram uma pesquisa sobre artigos científicos, né? E dizendo que a psicanálise não entra. Bom, você ouviu falar nesse artigo da Science que saiu no número passado? Não. Você viu esse da Nature? Não. Escuta, e vocês fizeram o que mesmo? Uma pesquisa? Que tipo de pesquisa vocês fizeram? E o camarada dizendo, não, porque nós somos jornalistas, porque isso, porque aquilo. E em um certo momento ele dá a estocada final. Qual foi a estratégia? Ele diz, olha, você está falando besteira, você entende chondras desse assunto, né? Mas de maneira educada, muito Mário Eduardo, que é um gentleman perfeito, completamente diferente de mim, mas eu gosto muito do jeito dele, acho muito melhor, inclusive. E aí ele no final disse assim, mas escuta aqui, quantos artigos científicos eu tenho que citar para você se dar conta que a sua pesquisa foi muito mal feita, né? Pois é. Bom, então aí eu ouvi esse negócio, mandei para ele uma mensagem, foi do SEDES muitos anos, uma pessoa que eu gosto muito, já teve muitas bancas de tese minhas e tal, e ele dizendo, adorei teu negócio, muito bem, parabéns. Sabe o que ele fez? Ele e o Siddhartha Ribeiro levantaram fizeram uma pesquisa de artigos científicos, né, ditos científicos, sobre psicanálise. Tem 18 páginas, eu imprimi. Claro que eu não vou ler tudo, né? Nunca ouvi falar em 98% deles, porque não é a minha área. Agora, se vocês, eu vou mandar para vocês, né? Depois eu pego aí o link, né? O e-mail, o WhatsApp, o que seja, porque é uma coisa muito impressionante. E o Siddhartha é um cara que tem escrito sobre isso, né? Desde bastante tempo. Ele é um entusiasta da psicanálise. Há um livro que saiu pela Zagodoni, que junto com a Blucher é a editora que atualmente vem publicando mais livros de psicanálise, né? A Blucher é o Golias e a Zagodoni é o Davi, quer dizer, o pequenininho. Mas eu gosto muito deles e apoio muito as atividades chama Adriano Zago. E aí ele publicou um livro, uma série coordenada pelo Cooperman, né? Que é Por que Fulano? Então tem Porquê Lacan, Porquê Winnicott, Porquê Melanie Klein e tal. E quando foi o Porquê Freud, queriam que eu escrevesse um livro Porquê Freud. Eu falei, vou passar mais a minha vida escrevendo isso, nunca vai ficar pronto, né? Vocês têm que fazer um livro coletivo. Ah, que boa ideia, professor, não sei o que. Eu falei, tá legal, mas e o que você faz? Ah, eu posso fazer depois um prefácio, quando o livro estiver pronto. Aí eles chamaram 12 pessoas, né? Cada um escreveu sobre o assunto que conhece. Né? Freud é a arte, Freud é a neurologia, Freud é não sei o que mais, tal. E eu fiz depois um prefácio do livro, comentando o livro todo. Mas o artigo do Siddhartha e o artigo do Mário são os mais importantes do livro, na minha opinião, porque o resto são coisas que a gente conhece, né? Autores que falam bem da psicanálise, com propriedade, tudo, mas sem grande novidade. Não é um demérito, é porque a gente está informado e todo mundo pensa mais ou menos parecido, né? O Siddhartha escreveu, começa o artigo dele dizendo assim, tem uma grande novidade em neurologia, chama-se Sigmund Freud. E aí ele cita 7 áreas diferentes da neurociência, nas quais ideias do Freud estão sendo verificadas experimentalmente. Esse livro saiu 5 anos atrás. Entre outras coisas, para vocês terem uma ideia, não é só a localização cerebral, não sei o quê, coisas do tipo, né, onde que são os sonhos. Bom, conta uma série de coisas e, entre outras, ele cita um estudo que agora está também nessa lista, sobre a prevenção não, a predição de possíveis surtos esquizofrênicos a partir de testes com palavras. Né? Menciona lá os dados, depois ele escreveu O Oráculo da Noite, que é um livro que eu recomendo para todo mundo ler, sobre os sonhos e tal, e nesse texto ele diz assim, olha, o que eles conseguiram mostrar foi que de acordo com determinados testes que foram estabelecidos experimentalmente, né, quer dizer, sabendo o que perguntar, né, e tal, era possível prever com 2 anos de antecedência a eclosão de um surto esquizofrênico com 50% de chance de acerto, que é enorme, né? Bom, Siddhartha Ribeiro, entre outros exemplos, né? Enfim, não vem ao caso agora se vocês quiserem ler um texto. E o artigo do Mário explicava a origem do DSM e como está voltando agora, depois das críticas do Incel e etc, que vocês devem conhecer, né? O DSM-5, que é
Ele disse, o Incel era o cara que ele organizou o DSM-4. Né? E quando saiu o 5, ele escreveu um post devastador, né, no site do National Health System, acho que chama americano, do qual ele era o presidente, no qual ele dizia, olha, o DSM-5 pretende ser uma enciclopédia, não passa de um dicionário e muito mal feito. E descia o cacete, dizendo que aquilo não era medicina. Né? Não atendia a nenhum critério da pesquisa médica. Diz assim, é que nem você dizer assim, olha, o doutor dói aqui. E ele diz, bom, então tem uma doença que chama dói aqui. Era nesse nível, né, acabando com o negócio. Bom, eu inclusive sugeri depois a inclusão de um outro item no DSM, né, que é o negócio do qual eu sofro, acho que vocês também, chama-se síndrome de Gutenberg. Né? A gente é vidrado, fixado na palavra impressa. Né? Não consta, né, entre as 725 síndromes elencadas lá, a síndrome de Gutenberg. Eu acho que é um negócio muito... tem que ser estudado, né? 1h da tarde, sábado, todo mundo aqui falando de psicanálise, nós devemos ter um parafuso a menos, né? Ou a mais, não sei, né? Sei lá. Então, ele vai mostrando como, dentro da própria medicina, da psiquiatria, citando artigos ultra recentes e tal, está havendo, segundo ele, Mário, um retorno ao problema da singularidade, por uma série de razões também que não vem agora ao caso, escolha de gênero, enfim, um montão de problemas desse tipo. E aí volta ele à sua fonte original e do Fedidah, que é o Jaspers. Né? E fala na psicopatologia no sentido do Jaspers, etc., explica o que é, blá, blá, blá. Então, esses, na minha opinião, são os dois artigos mais inovadores do livro, com todo o respeito pelos outros. Maria Rita Kel escreve muito bem, outras pessoas, etc. E tal. Mas são por quê? Porque é o diálogo com as áreas comuns. Né? Então, ou conexas. Né? Agora, em relação a isso, eu acho uma coisa que é assim, a gente precisa discutir com essas pessoas, como fez o Mário nesse vídeo que eu estou mencionando, e eu achei muito bem feito, porque ele não vai falar que a psicanálise tem os seus próprios critérios epistemológicos, porque isso aí não vai adiantar. Eles acham que esses critérios epistemológicos não são suficientes. Tem uma leitura superficial do Popper, né? E um negócio também politicamente muito interessante, porque se você prova que a psicanálise não é ciência, entre aspas, então você também não tem verbas do CNPq para fazer pesquisa, sobra mais para os laboratórios e tal. Então, qual é a resposta que eu acho que é certa para isso? Né? A primeira questão é discutir o que se entende por ciência. E aí precisa de um pouco de epistemologia. O fato de eu ter feito doutorado em filosofia me qualifica para isso, que eu estudei, boa parte da faculdade era isso. Não sei nada, não sei nem direito onde fica o rim esquerdo, né? Você é médico, enfim, mas filosofia da ciência eu estudei há alguns anos, então me interessei por isso. E eu cheguei à seguinte conclusão, né? Primeira questão, quando o camarada diz que psicanálise não é científica, diz que noção de ciência você tem. É ciência experimental, tá legal. Então me diga uma coisa, a matemática não é uma ciência. Você já fez experiências com logaritmos? Eu não consegui. Né? Astronomia não é uma ciência. Né? Fazer experiências com os anéis de Saturno. Então, meu caro, pera um pouco. Você está falando de método experimental, que é alguma coisa que vale para determinadas regiões da realidade, não vale para outras. Né? Então, atrás da epistemologia, quer dizer, método científico e essa discussão, e sobre isso eu escrevi várias coisas, né? Algumas mais aprofundadas, outras menos, você tem uma ontologia. Né? E que é uma variação do que disse Aristóteles na metafísica, que o ser se diz de várias maneiras. Né? Não é exatamente sobre isso, mas, enfim, ele fala isso a propósito da gramática e tal, mas o ser se diz de várias maneiras serve para a gente dizer que existem diferentes tipos de ser. E cada tipo de ser tem um método apropriado à sua natureza para ser investigado. O ser material, né, tem matéria, pode ser objeto de experimentação por uma razão muito simples. A singularidade não tem a menor importância. Quando você faz um exame de sangue, vai lá, tira sangue, e o que dá naquela gota de sangue que está passando pela sua veia naquele momento é representativa, é uma amostra representativa de todo o seu sangue. Se lá tiver bacilo, sei lá de quê, quer dizer que todo o seu sangue tem, você está sofrendo da infecção tal. Não é possível, então não importa a individualidade e a singularidade daquela amostra, e por isso ela é uma amostra. E sendo uma amostra, ela tem um valor universal.
Você pode fazer experiências com este rato e vai valer para todos os ratos dessa espécie, eventualmente para todos os mamíferos e assim por diante, etc. e tal. Isto não é possível com objetos das ciências humanas. E alguém vai dizer que ciência humana não é ciência humana? Simplesmente não tem experimentação. Faz a experimentação com os irmãos Karamazov, né? Ou que nem disse alguém aqui, falou para evitar a queda da lei da gravidade, foi você, né? Eu entendi assim, para evitar que o livro caia da mão do cara quando você dorme. Não é? Qual é o experimento possível com o que você acabou de falar? O que eu estou falando agora? Não tem experimento possível. É idiota, simplesmente, anticientífico, exigir que você possa fazer um estudo histórico sobre a revista da SPP, dizer que porque isto não é experimental, não é ciência. Isso é estúpido e anticientífico. É prova de ignorância, vai estudar filosofia. Você começa chutando abaixo da cintura e às vezes as coisas funcionam, né? Porque a mesma coisa você tem com a matemática. A matemática não só é uma ciência não experimental, né, mas ainda é o modelo de toda a ciência, o ideal de toda a ciência desde Pitágoras. Ouviu falar daquele do teorema, sabe, do triângulo? Pois é. Então, ele estabeleceu o conceito de prova. Prova. E o que é prova em matemática? É a única ciência que não tem revolução científica, desde Pitágoras e Tales de Mileto, e eu sei lá. É um progresso contínuo em expansão até tudo que a gente sabe hoje, né? E tudo que a gente ignora também, eu, por exemplo, na matemática contemporânea, né? Então, por que não tem? Porque não é material, são seres ideais. Como é que você cria uma nova entidade em matemática? Definindo-a. E o melhor exemplo possível é o número imaginário, né? Sobre isso tem um livro bárbaro que foi escrito por um sujeito paquistanês chamado Singh, que é sobre o Teorema de Fermat. Né? O Teorema de Fermat, o último Teorema de Fermat, é uma brincadeira que o próprio Fermat fez, eu comentei isso em um texto da Folha uma vez, em que ele se perguntava se existia outro trio de números, além do 2, para o qual valesse a relação pitagórica. A2 igual a B2 mais C2. Existe um trio de números tal que A3 igual mais B3 igual a C3, e AN mais BN, e ele disse assim, não existe. O único que vale é o quadrado. E eu encontrei uma prova muito legal disso, mas a margem desse livro no qual ele estava escrevendo sobre isso é muito estreita para que eu a coloque. Morreu. Fermat Filho, que também era matemático, pegou os livros dos pais, começou, e descobriu o probleminha. Vamos tentar resolver. Um ano depois não tinha conseguido. Mandou uma carta para os outros 15 matemáticos da Europa que existiam naquele tempo. Disse, olha, meu pai deixou esse problema, alguém de vocês tem alguma ideia? Ninguém conseguiu resolver. E para encurtar a história, levou 318 anos, entre 1600 e bolinha e 1995, até que um escocês chamado Andrew Wiles resolveu o famoso monumento Everest da matemática, né? O último teorema de Fermat. Criou ramos inteiros da matemática, claro que o Fermat não tinha prova nenhuma disso, né? Ou se vangloriou ou fez um cálculo errado, e ele recebeu a medalha Fields, que é o prêmio Nobel de Matemática. E isso foi objeto de um programa de televisão da BBC, e o cara escreveu, então, o livro contando toda essa história, que é um livro interessantíssimo e se chama O Último Teorema de Fermat, está traduzido em português. Bom, lá ele dá como exemplo do pensamento matemático o número imaginário. O número imaginário é a raiz quadrada de -1. Se você multiplicar 1 por 1, dá 1. Se você multiplicar -1 por -1, também dá 1. Então, o que é a raiz quadrada de -1? Bom, um sujeito lá no século XVI, ele conta a história toda, chegou a esse número nos seus cálculos. Fez o cálculo, aparecia esse número. Ele disse, mas não tem problema, chamemos isto de número imaginário. Raiz quadrada de -1, e continuou suas equações, até que no final foi cancelado. Assim se criou o número imaginário. Tem os números reais, vocês lembram do colegial. Números reais e números imaginários. O que é um número imaginário? É a raiz quadrada de -1. Não é contraditório com nenhum teorema da matemática e é a criação de uma entidade matemática. Eu posso dizer, seja um polígono de infinitos lados. Seja um polígono. Quais são as propriedades de um polígono de infinitos lados? Né? Seja uma superfície não euclidiana, plana. Né? Como funcionaria o teorema de Pitágoras, por exemplo, aqui? Se eu imaginar um triângulo em cima de uma esfera, é claro que os ângulos vão ser mais do que 180 graus. Né? Se for ao contrário, côncavo, visto de dentro, vai ser menos. Lobachevsky, não sei. Você está cheio de exemplos na matemática de números, propriedades criadas porque não há matéria.
Eu não posso dizer seja um vírus Covid que não tem estrelinhas lá, coroinha. Não é possível, né? Então, diante da matemática, porque o seu objeto é ideal, não precisa de método experimental nenhum, é impossível fazer. Experimental o quê? Quais são as variáveis que você pode variar? Temperatura do logaritmo, pressão do triângulo equilátero? Isso é idiota. Então, existem ciências exatas, e, aliás, mais exatas. Um exemplo que ele conta, eu vou terminar por aqui com isso, é genial. Ele diz assim, tinha um físico matemático andando de trem em um lugar na Inglaterra, aí eles estão conversando, abre a janela e vê um carneiro preto. Aí o físico diz assim, olha que legal, na Escócia tem carneiros pretos. O matemático diz, e vocês dizem que isso que vocês fazem é ciência exata? É um absurdo. A única coisa que você pode dizer daquilo que nós acabamos de ver é o seguinte, número 1, existe pelo menos um carneiro na Escócia, e um dos lados dele é preto. Isso é ciência. O resto é conversa fiada, né? Bom, então isso daí vale se a física, né, sofre esse tipo de questionamento, claro, caricatural, né? Então é possível você fazer experimentos com coisas capazes de terem condições variadas. Você estudar um romance, você vai ver que nas ciências humanas, a única coisa que tem, é claro que é a rigor. A arqueologia não é rigorosa. Você usa elementos físicos, datação por carbono 14, químicos. Agora, a partir daí, você encontra um caco de vidro, você reconstrói a civilização etrusca. Como? Comparando, criticando, usando relatos, verificando, etc. E assim vai. A economia, os caras, a estatística, por exemplo, né? Os camaradas profetizam, descobrem quem vai ganhar a eleição com 2% de erro, de vez em quando se enganam. A grande maioria das vezes acertam, né? Como? Então, quer dizer, você tem aí coisas que você pode fazer, estudos, e a psique, esse é o argumento, é um tipo de ser diferente do material, do ideal, né? Trabalha com significados. E para a psique, na minha opinião pessoal, de psicanalista, o método apropriado é o método clínico. É assim que se estuda a psique. Então, isso faz com que a psicologia experimental não seja uma ciência humana, e não é mesmo, né? Coisas do TCC, por que o condicionamento funciona? A resposta do psicanalista é por transferência. Mais um exemplo. A resposta oposta, para a gente não ficar sempre assim, é por que os pacientes contam tantos sonhos para os analistas? Porque nós os gratificamos com interpretações. E por que eles contam sonhos para a gente? Porque nós, né? E por que a gente faz isso? Porque eles continuam a contar mais sonhos. Ou seja, o condicionamento operante pode ser outro nome da transferência, com a diferença que a transferência é mais do que o condicionamento operante, né? Então, nesse sentido, para finalizar, a gente não pode conversar com gente como Greenberg, né, o Alfred Greenberg, que só escreve besteira, escreveu 800 páginas de asneiras, porque o modelo da psicanálise que esse cara tem a coragem de apresentar é o estudo sobre histeria. Né? Ele não, quer dizer, ele, claro, conhece, mas não utiliza na sua argumentação de maneira correta os 50 anos seguintes da obra do Freud e os 50 anos seguintes depois da morte do Freud até a publicação do livro dele. Então é muito fácil dizer que os estudos sobre a histeria são superficiais, né? Tem problemas. Nós estamos em 2023, faz 130 anos que o livro saiu, alguma coisa aprendemos, né? Então, a resposta para a tua pergunta é assim, a gente precisa argumentar com as pessoas no nível em que elas estão, utilizando os argumentos equivocados que são apresentados, por exemplo, esse que você falou, né? E mostrando que a concepção de ciência como só ciência experimental é extremamente limitada. E você querer impor um método inadequado é a mesma coisa que querer fazer experimentos com logaritmos ou com romance e você querer fazer estudos, sei lá, de sentido com a Covid. Está tão errado quanto, né? E precisa, então, se adaptar, obedecer ao princípio de realidade, né? E fazer o estudo de acordo com a natureza do objeto que você está estudando. Basicamente, essa é a resposta. É que tem que ser... Pessoal, nós temos 2 perguntas da comissão editorial, então eu gostaria que perguntar se eu posso pedir para as 2 perguntas e aí depois a sua resposta. Pode ser? Então, Helena.
Um prazer ter o senhor aqui conosco, aprendendo muito com o senhor. Uma pergunta que a gente discute na comissão é a entrevista do David Tuckett, que já foi comentada aqui 2 ou 3 vezes. Ao final dessa entrevista, ele diz que não se pode, não se deve esperar que analistas saibam escrever ou que escrevam bem, porque não recebemos treinamento para escrever, e que escrever é um ofício, né? Na nossa formação aqui na SPPA, nos 4 anos, escrevemos todos os anos um trabalho, todos os anos temos a possibilidade de fazer uma oficina, 2 seminários com o professor Juarez Guedes Cruz, para estimular a escrita desses trabalhos. Depois disso, nós não temos mais nada. A gente vai escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, reescrevendo, até chegar a um texto, vamos dizer, razoável. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, nós da comissão, o que o senhor pensa sobre treinamentos de escrita para psicanalistas na formação ou depois da formação? Helena e pessoal, o tratamento adequado a um psicanalista não é senhor, é vossa transferência. Então, vocês me chamam de vossa transferência ou é você? Vocês escolhem, né? E quando é um deputado, é vossa excrescência, né? Então, essas são as palavras certas. Mas, enfim, olha, sobre esse assunto da escrita, né, eu acho que tem muita coisa justamente escrita, né, reflexões de todo mundo, inclusive o próprio Freud, né, e outros. Eu acho importante que os analistas aprendamos, melhoremos a capacidade de escrita, e tem muitas formas de fazer isso. A primeira é ler muito, boa psicanálise, né, e praticar. Eu estava falando agora há pouco sobre o Rui Castro, né, conversando com alguém, mas agora no café, e que é um cara que eu leio assim, religiosamente. Quando ele escreve na Folha, a primeira coisa é ler a matéria dele. E ele escreveu agora, nesses últimos dias, um artigo sobre escrever bem. A receita dele não existe. Ninguém escreve bem. E por quê? Porque você só reescreve bem. Né? A primeira versão, né, ele mesmo diz, né, é sempre superficial, falha, não é bem o que a gente queria dizer e tal. E qual é a receita? É limpar, polir, eliminar, mudar, escrever, papapá, revisar, etc. Aí você consegue reescrever bem. Já é uma frase de efeito muito boa, mas é a pura verdade. Né? Lá na PUC, eu dei várias vezes curso de escrita, etc., como você, né, e coisa do tipo. Um deles virou Escrever na Clínica, que agora eu falei, né, vai ser reeditado daqui a algumas semanas pela Blucher. E comentando isso com um grupo aí no ano passado, na aula, eu mencionei, falei, olha, gente, quando a gente escreve assim no primeiro jato, tal, que nem a urina da manhã, não sei, bom, fica do jeito que sai, né? Aí, bom, virou uma piada do semestre, né? E aí virou quase engraçado, vira uma espécie de código, né? Quem ri dessa história porque estava naquele curso, então é aquele grupo. É engraçado como as coisas narcísicas entram em jogo. Piada não tem nada demais. Jato já escreveu o primeiro jato, é do jeito que saiu, né? Bom, aí, enfim, fizeram lá a piadinha com o xixi da manhã. Então, mas é isso. Você tem que escrever, reescrever. E eu faço isso inúmeras vezes, né? O Nietzsche escreveu já no seu Delírio uma coisa que escreveu, entre outras coisas, no S. Homo, começa assim: por que escrevo tão bem? Estava já louco com sífilis, né? Eu acho que ninguém de nós pode dizer por que escreve tão bem, especialmente depois de ler o Rui Castro, né? Mas a receita que eu vejo, né, é realmente ensino, falo para os alunos e caneto sem dó nem piedade as coisas abomináveis que a gente recebe escritas sem vírgula, sem pontuação. Não ensinam mais a pontuação nas escolas nos últimos 30 anos. Quem se formou no ginásio antes de 1980 ainda aprendeu que tem ponto, ponto e vírgula, 2 pontos, exclamação, parênteses, travessões, etc. Dali para frente não, é vírgula, 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 vírgula. Todo mundo leu Melanie Klein.
faz, é sempre assim, né? É coisa assim, vírgula, 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 vírgula. My work, como ela dizia, né? E a Alice Straight, né, que traduzia para o inglês as coisas dela, ficava horrorizada e dizia, mas você, não, this is my work. Né? E esse work está cheio de vírgulas. E por quê? Aí eu acho que tem razão na Melanie Klein, quando você é a Melanie Klein, né? Quando você é um aluno de graduação, é um pouco diferente. Porque o que ela quer mostrar, né, a minha maneira de ver, é justamente a simultaneidade dos processos. Né? Então, tem isso, tem no inconsciente assim, no superego assado, a fantasia, a angústia, daí ela vai pondo vírgulas, que é uma maneira, né, de enfatizar a simultaneidade e a equivalência dos processos inconscientes que ela está tentando descrever. A menos que você esteja fazendo isso, fazendo conhecimento de causa, você tem que usar a pontuação, ponto, aspas, parágrafo, etc. Né? Então, começa por aí o Escrever a Clínica, que é um comentário lá, como você contou, né? Eu estava fazendo uma reforma na minha casa e estávamos precisando desculpinizar. Eu abria os negócios do Estadão lá, enfim, os anúncios classificados quando existiam, né? Isso muitos anos atrás, e me deparei com esta obra-prima, né, da Nagasaki, que justifica o seu nome, uma bomba atômica na língua portuguesa. E eu falei, tá aqui, a primeira aula. Por quê? Porque isso que você falou sobre um exemplo, né? Como começar um texto. Né? Tem que segurar a atenção do leitor. Eu achei ótimo, evitar que caia. Quem que foi que falou isso que você falou? Era o Cortázar, imagina, olha quem. Né? Então, evitar, que você tem que prender a atenção do leitor. Então, é o lead, como eles chamam em jornalismo, e é legal que tenha algum ponto de polo de atração. É como o Green chama isso, num livro que a gente está estudando justamente esses dias, lá com a minha turma de pós-graduação da PUC, que é o Revelações do Inacabado. Né? É um estudo que ele fez sobre o cartão de Londres, que é um desenho. Eu achei que era uma preparação do Leonardo para os quadros conhecidos, A Virgem dos Rochedos e tal, mas não é. Era posterior. E ele ficou abismado, sei lá, teve uma revelação, enfim, uma experiência emocional inacreditável que ele tenta entender ao escrever esse livro, Revelações do Inacabado, que está publicado pela Imago em português. E a um certo momento ele fala, comentando a disposição das cores, das formas, etc., enfim, no caso de entrar em detalhes, né, ele diz assim, o quadro tem, o esboço, na verdade, é feito a carvão, tem 2 polos de atração. E eu achei um círculo em cima, embaixo, uma coisa lá com as pernas e pés das mulheres e tal. E eu achei essa ideia de um polo de atração genial. Nunca tinha pensado nisso. E um texto tem que ter um polo de atração. Como é que você vai fixar o interesse? Eu acho que isso tem que estar na primeira página, na primeira linha, no primeiro parágrafo. E uma das formas de conseguir isso, né, é você criar uma surpresa, um enigma, um contraste. O contraste é muito bom para isso. Né? Simples assim. Por exemplo, todo mundo pensa que o sonho é a realização de desejos. Bom, eis aqui um sonho que não é uma realização de desejos, ou será uma realização. Pronto, acabou. É aí. Né? Um exemplo entre tantos. Eu usei esse truque, esse procedimento, no começo do Freud Pensador da Cultura. Né? O que me interessava era mostrar a relação ambivalente do Freud com Viena, o assunto do primeiro capítulo, e aí eu coloquei uma citação dele em que ele diz assim, odeio Viena com ódio verdadeiramente pessoal, uma carta que ele escreveu para o Fliss, entre tantas, em que ele diz sua raiva, enfim, por ser incompreendido, etc. E depois, quando ele vai para Londres, ele manda uma carta para o Eitingon que diz assim, olha, eu estou aqui há algumas semanas e já sinto falta da prisão, né, na qual eu vivi durante tantos anos, etc., etc., com saudade de Viena, que ele, por outro lado, odiava. Então, a primeira frase é uma citação, entre aspas, às secas, a segunda frase é outra citação, entre aspas, às secas. E a pergunta seguinte é, o que Freud quis, qual era, afinal, a relação dele com Viena? Aqui uma que diz que ele detesta e outra que diz que ele ama e tem saudade. Qual das duas é verdadeira? Claro que são as duas, tem ambivalência. Mas se eu dissesse isso, não, a relação era ambivalente, acabou o capítulo, né? Eu não seria aprovado. Então você tem que voltar para trás, não sei o quê, vai para lá, e assim por diante. Né? E uma coisa que eu aprendi nesse sentido foi a importância do começo. Né? E até eu brincava, a gente andei decorando alguns começos. Né? No começo, Deus criou os céus e a terra era o começo da Bíblia. Né? Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai pelo começo da Divina Comédia. Né? Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz o é ao seu Ana Karenina.
né? E assim vai. É ótimo esse começo, todos eles são muito bons, né? Nem sempre a gente acerta, né? Eu vi agora o artigo do Abrão, né, que publicou aqui, é ótimo. Estava num tabelionato quando uma senhora via... Genial, muito bom, nota 10, nota 12, né? Estava, e de repente uma mulher está lá e fica, tem que botar os dedos, não sei aonde e tal, e ela descobre que perdeu os digitais, não tem mais, e ela descobre então que ficou velha. Né? E isso enfim, é comentado, é o início do artigo excelente sobre envelhecimento, é uma história. Conta uma história, falo para os alunos, todo mundo gosta de ouvir histórias, né? E era uma vez, um excelente começo, né? Once upon a time, né? Então, você começar e terminar, isso é uma outra recomendação que eu acho legal. Eu penso muito e nem sempre consigo, mas muitas vezes acho que acabo acertando, porque passo 2 horas pensando como acabar o texto. É o que se chama em inglês de punchline, né? É a linha de soco. Né, a frase final, né, o resto é silêncio, né, sei lá, qualquer outra do tipo, né, e isso então fecha, e você então vai construindo o texto, né, gasto muito tempo fazendo isso com qualquer coisa que eu escreva, né, porque me habituei a fazer isso, como alguém falou, tem que ser o jeito que você escreve do seu jeito, e eu falo para os alunos, olha, eu vou dizer como eu faço, e vocês inventem a partir disso o que vocês quiserem, desde que o martelo caiba na sua mão, essa metáfora do Freud. Né? O martelo, a técnica, nos artigos, tem que ter, o cabo acaba ficando com o formato da tua mão, se você é um que usa o martelo, um pedreiro, sei lá, alguma coisa assim. Né? Então tem que ficar o teu texto com a tua cara. É a melhor coisa. Qual é o tema de um trabalho para ser orientado pelo professor Renato Mesana na PUC? O que você quiser. Né? Desde que eu possa te ajudar, claro. Se eu não entendo do assunto, vai procurar alguém que assunto. Eu orientei uma tese sobre anorexia do ponto de vista junguiano. Depois a moça em questão se converteu à verdade, teve iluminação em Damasco e virou psicanalista. Mas naquele momento, ela chama, não me lembro agora o nome, mas ela está na Sociedade de Psicanálise, a gente voltou de São Paulo, a gente voltou a se encontrar num evento qualquer, falou, escuta, mas você conhece uma pessoa? Não, eu sou ela, eu sou aquela que escreveu, bom, aí eu falei, olha, eu não entendo nada de Jung, não vou estudar, mas eu posso te ajudar a escrever um bom texto, isso eu posso te ajudar, é meu papel de orientador, mas você vai arrumar alguém que entenda de Jung, e você vai discutir anorexia, e botaram lá um cara que eu não me lembro agora quem era, enfim, uma pessoa importante que depois estava na banca, depois dessa defesa. Né? Então, esse foi o extremo. Né? Agora, como é que a pessoa vai entrar num projeto meu? Essa é mais uma das besteiras, né? Eu falei das besteiras atuais, uma das besteiras atuais da PUC é essa, para orientar a iniciação científica, uma burrice, né? Inacreditável. A primeira coisa que o aluno de iniciação científica aprende, como você falou, é escrever um projeto. Né? Então, botar suas ideias, e para isso o orientador orienta sobre como se faz um projeto. Agora não, de uns tempos para cá, o aluno tem que entrar num projeto do professor, iniciação científica. Talvez funcione em neurobiologia, em cirurgia do pé, ou seja lá o que for, em psicanálise não. Né? O cara que tem o 3º ano da graduação quer escrever sobre aquilo que lhe interessa. Então, eu orientei uma sobre AT, né, acompanhamento terapêutico. A menina gostou tanto que mandou o namorado, reincidiu, né, e o namorado queria estudar sobre filosofia da ciência, foi quem me mostrou o artigo do Insel, por exemplo. É um pesquisador nato, foi atrás, encontrou, e escreveu sobre psicanálise e filosofia, e agora tem um sujeito que quer estudar, um cara muito legal, sobre por que as pessoas gostam tanto de filmes de terror. E para fazer isso, ele está estudando Iluminado, o filme e o livro. Né? Qual é a relação disso com o que eu estou falando para vocês? Nenhuma. Só tem uma, corresponde ao desejo de cada um. Né? Então, nesse sentido, o que é meu trabalho? Concluindo, né? Qual que é o meu trabalho como orientador e como professor? Fazer com que essa pessoa possa fazer o melhor trabalho possível dentro do que ela quer. E vai sair o que sair. Tem trabalhos muito bons, tem trabalhos menos bons, e em relação ao que você falou, a gente zela na percurso pela qualidade do texto, mas sem interferir demais. Então, erros de gramática não são tolerados. Não tem essa de... Né, em outras publicações, isso é atribuído à força do inconsciente, né, para economizar a revisão.
A Percurso é revisada por um revisor profissional, custa £1,50, a gente manda todos os artigos e essa pessoa faz inúmeras anotações e correções. Então, gramática é a gramática portuguesa, norma culta, e quem pode ser que seja muito legal o linguajar da favela, o que for, mas não é o que a gente faz, e as pessoas têm que ter os pronomes no lugar certo, pontuação, citações, etc. Enfim, tem uma série de normas básicas. Agora, dentro disso, você tem pessoas que escrevem de maneira melhor, mais literária, menos literária, e uma coisa que a gente também, às vezes, tem que dar uma podada é nos títulos, porque os títulos são de tal maneira pseudo-literatura, não se toma por Proust, né, no fundo, com a diferença que o Proust sabia fazer, e a gente nem sempre sabe, né? Então, vem títulos com 8 palavras, não cabe na revista, né? E é uma coisa que eu aprendi com o Jacob Ginsburg, né, que eu quis publicar a minha tese de mestrado e levei lá. A tese de mestrado chamava-se A Articulação dos Conceitos na Psicanálise de Sigmund Freud. Bom título para uma tese, dizia exatamente o que tinha que dizer. Inclusive, uma coisa que eu zelo muito, que é ouvir o que você escreve. Ler em voz alta. A Articulação dos Conceitos na Psicanálise de Sigmund Freud. É um verso em decassílabo, tem 11 sílabas, e está acentuado onde tem que estar. Eu acho um ótimo título, gostei muito. E chegou lá e disse, não, escuta, mano, vamos ter que encontrar um outro nome, porque do que fala a tua tese? Não cabe na capa. Editor. Né, a gente aprende com... Eu falei, olha, sobre o jeito como os conceitos estão arrumados, aí ele falou, que tal Freud, a trama dos conceitos? Eu falei, é isso. Ele falou, então você aprenda, título tem que ser curto. Curto. A comédia, a Divina foi do Boccaccio, né? A Bíblia, o Gênesis, Guerra e Paz, a gente estava comentando sobre isso com o Abrão ontem, né? Título curto que diz, e se você quiser fazer um título alusivo, então põe 2 pontos e uma explicação. Porque como é que o cara vai achar o teu trabalho numa indexação? Né? Assim, sei lá, o ocaso, não sei de quê, blá, 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 né? Palavra-chave, ocaso, o cara vai procurar em, sei lá, fotografia, né? Sei lá o quê. Né? Então, não, você pode escolher um título poético, alusivo, né? 2 pontos, um subtítulo que diga sobre a apresentação, não sei de quê, etc. e tal. Então, tem que ter clareza quanto ao conteúdo, e não só pela indexação. Você está disputando espaço com os outros. Então, dentro dessas normas muito elásticas, mas ainda assim formando uma moldura, a gente aceita muitas coisas. Né? E, às vezes, a revisora diz assim, o que ele quis dizer com isto? Manda para mim, eu digo, olha, talvez se você puser uma vírgula aqui, fique mais claro, tal, mas senão a pessoa assina, né, o artigo, sem ninguém entender o problema dele. Na discussão, no debate, talvez alguém o interrogue, esse autor, sobre o que ele quis dizer com uma frase cabalística, sei lá. Né? Pronto. Agora, não pode ter frase sem verbo e coisa do gênero, e muitas vezes a gente tem que interferir educadamente para conseguir esse efeito. Duas pessoas inscritas, eu vou chamar as duas, então, porque a gente está já se aproximando do nosso horário que a gente combinou final. Então, primeiro a Karen Canelli. Vou ser bastante breve, porque temos bastante perguntas. De que forma o senhor pensa a difusão do conhecimento psicanalítico nos dias atuais? Eu vou pedir só um pouquinho. Eu vou pedir para outra pessoa perguntar. Falar, por favor, a pessoa está online, se chama Débora Chave. Débora? Desistiu? Não, eu acho que... Ou talvez caiu a ligação. Acho né? que deve ser algo da... Olá. Pois não. É que tinha que passar para a palestrante para poder perguntar, leva um tempinho. Tá. Tudo bem. A minha pergunta é sobre como é que a gente pensa a originalidade dos trabalhos em psicanálise. Eu venho do referencial médico de formação de avaliação de artigos, então a gente tem aquele referencial bem mais objetivo, né? Então, dado quantitativo é uma coisa que eu tenho ou não tenho. E na nossa área não é dessa forma que a gente avalia, né? A gente mais faz articulações novas. Eu subi a escada.
ofegante. Mas eu confesso que eu sei que não é dessa forma que a gente avalia, mas eu fiquei com algumas dúvidas sobre isso, assim, eu já fiz avaliação de artigos em que eu acabei rejeitando o artigo por conta de achar que não acrescentava algo novo, ou quando eu vou também pensar publico ou não publico, né? Isso aqui acrescenta algo novo ao que já se tem, mas é super mais abstrato e mais complexo. Então, queria te ouvir um pouquinho, aproveitando a tua presença aqui com a gente. Obrigada. Eu acho que as duas perguntas se complementam, eu vou tentar responder simultaneamente, sem me estender muito. É muito difícil, mas a questão é a seguinte, né? Primeiro, em relação à difusão, cada vez mais psicanálise, né? Eu intitulei o prefácio, que acabou virando um pós-fácio, né, no Porquê Freud, com o seguinte título: Freud na veia, hoje e sempre. E eu acredito piamente nisso aí, né? Por quê? Porque cada vez mais, eu acho, é importante levar ao grande público, seja no jornal, seja na rádio, seja nas lives que hoje abundam de todo tipo, né? Entrevistas para todo tipo de coisa. Tem, inclusive, em São Paulo, uma pessoa que se chama Norma Melhorança, nome curioso, mas ela tem feito os podcasts Melhorança. É um nome legal, né? Para uma psicóloga, psicanalista. E onde é que você está? Estou na Melhorança, né? Esperança, coisa assim. Mas, enfim, é uma pessoa muito bacana e ela faz podcasts muito legais com psicanalistas, entrevistou um monte de gente já, várias pessoas, e ela tem agora colocado todos os dias, ou quase, pérolas psicanalíticas. Então, são frases que ela pede para a gente, pessoas quaisquer psicanalistas, né, que talvez não tivessem suficiente para uma entrevista, um podcast mais longo, tal, alguma coisa da psicanálise. Deve ter umas 500 já que já saíram, né? Muito legais. E isso tem uma audiência gigantesca, que ela põe lá quanto é rede social, e aí psicanálise, isso e aquilo, tal, pessoas às vezes reagem, porque, então é isso que é psicanálise, pode ser qualquer coisa, psicanálise is good for you, seja lá o que for, né? Mas geralmente são pensamentos, às vezes é uma ideia da própria pessoa, às vezes é uma citação de um autor que essa pessoa quer divulgar e por aí vai, né? Então, a audiência da psicanálise, se ela é bem escrita e de forma interessante e pertinente aos assuntos em discussão, que é muito importante também, o que falava o César, né? A gente vive num mundo e não podemos ficar na Torre de Marfim, né? Tanto nas discussões internas das nossas associações, etc., né? Eu mencionei agora no caso do SEDES, está tendo toda uma questão ligada às políticas de reparação, dentro do espírito do SEDES, da Madre Cristina, enfim, de toda a inspiração lá da própria instituição, e aí agora esses temas têm aparecido no percurso, né? Porque as pessoas escrevem sobre isso, né? Isso me leva à questão da originalidade que a Débora acaba de colocar. Então, tem que ser escrito, é importante a gente intervir, ter alguém falando de psicanálise nas várias rádios, eu sei lá, enfim, a gente recebe um convite desses de vez em quando, eu acho que deve aceitar, né, e deve procurar saber com quem a gente está falando, né? Uma coisa é falar com o grande público, leitor de jornal, que já é muito pequeno no Brasil, outra coisa é você falar no Facebook, ou não sei aonde, nas redes sociais, outra coisa é num congresso de psiquiatria, ou seja lá do que for, and so on. Com quem você pensa que está falando? Quem é o seu ouvinte, o seu leitor? Isso vale para quando a gente escreve um artigo, né? Se eu estivesse fazendo essa apresentação na PUC, eu não estaria falando várias coisas que eu estou dizendo aqui, né? O que serve para você, né? Então, quando pessoalmente eu sou convidado para algum evento, participar de alguma, a primeira coisa que eu pergunto é quem é o público. Estudantes de graduação, enfermeiras do hospital, sei lá, colegas de psicanálise, isso permite a você calibrar, vai ser óbvio, né? Mas nem sempre isso acontece. Aí você começa a falar e de repente as pessoas se desinteressam porque você está num nível de abstração que elas não entendem nada do que você está dizendo, especialmente quando é online. Você não tem a menor ideia de quem são as pessoas, né? Nesse caso aqui, imagino que sim, são pessoas que se inscreveram e tal. Agora, numa coisa para lançamento de um livro, quem vai ver, né? Quanto falar, do que falar, tudo isso requer reflexão, como qualquer coisa que você faz direito. Para fritar um ovo, precisa acender o fogo, né? Quebrar o ovo direito, para escrever um texto, falar uma live, mais ainda, né? Então, isso me leva à questão da originalidade. Quem é o autor? É a resposta mais simples que eu posso te dar, Débora. Eu recebi recentemente o pedido de uma revista uruguaia para avaliar um
um artigo que eles pediram para alguém lá, tal, mandaram para mim, e eu li o artigo e minha impressão era que o autor era alguém com grande experiência clínica, muito provavelmente, para eles pedirem para uma pessoa de fora, o Uruguai tem 100 analistas e todos na mesma associação, né? Então, claro que devia ser uma pessoa importante ali e tal, para não dizerem esse artigo não é legal, não tinha nada de especial, né? Mas não era um artigo acadêmico, no sentido de citação, não precisa ser acadêmico no sentido chato, isso jamais, nem na Percurso, nem com nenhuma outra revista. Mas contava uma série de experiências. O que eu li aquilo, falei, o que eu vou dizer, né? Pedindo a minha opinião, mas eu não sei quais são os critérios, né? Uma revista que acaba de começar, inclusive, tinha 2 ou 3 números. Eu peguei o telefone e liguei para alguém lá e disse, olha, eu recebi o artigo assim, me põe em contato com o editor ou quem seja, eu quero algumas informações. Não precisa dizer quem é a pessoa, que eu também não sei quem é, mas eu tive essa impressão, né, do artigo. Ele falou, não, uma pessoa de fato com grande experiência, etc., é dos primeiros números da revista, a gente quer publicar artigos de gente nova, de estudantes, de professores e tal. Falei, tá legal. Sendo assim, não precisa ser um artigo original. O que essa pessoa está transmitindo é a sua experiência. Isso vai interessar a leitores da revista. Publique seu artigo. Pronto. Aí vocês veem se cabe e tal. Se fosse para Percurso, eu não aceitaria esse artigo. Eu recomendaria a não publicação ou a tutoria, que é o que vocês fazem também, né? O autor é avisado, aí tem uma pessoa da comissão editorial que adota o cidadão e vai trabalhando com esse autor até o artigo ficar legal. Faltam exemplos, a bibliografia é desatualizada, tem teoria de mais e clínica de menos, ou o contrário, só conta a história, não, né? Então, quem é que está escrevendo? É um estudante de graduação, o padrão é vai pedir originalidade de um cara do 3º ano de psicologia? Claro que não, isso, né? Nem o Freud era capaz de fazer isso, quanto mais nossos alunos. Agora, você recebe um artigo que está, como o do Mário Eduardo, por exemplo, né? Claro, não importa se é grande ou pequeno, o que ele tem a dizer ali é interessante. Poderia não ser, né? Senão você fica vidrado no nome, depois escolhe por transferência, não pode. Aí você não tem mais objetividade, né? Agora, vindo um trabalho legal, né, pode ser o que é exatamente original. Original para quem? Né? Muitos de nós estudamos psicanálise faz 50 anos. Né? Muitos de vocês sabem a obra do Bion de cor, sei lá, ou quase, ou do seu autor de preferência, o Winnicott. O cara é capaz de saber em que artigo. São obras extensas, né? O Freud são 3.500 páginas de edição Biblioteca Nueva e mais 3.500 páginas de cartas. Né? Melanie Klein são 4 volumes estofados que o Elias da Rocha Barros publicou. O Winnicott tem, sei lá, 10 livros, o Bion, sei lá quantos. Muitas, a gente sabe de cor, passagens inteiras, porque a gente leu, releu, estudou, meditou, pensou, etc. Né? Então, esse para mim, né, depois de 50 anos de psicanálise, muita coisa nova é original, mas muita coisa não é mais, porque eu já conheço. Quem está escrevendo é o critério que eu me coloco e para quem. Acho que isso ajuda a você, né, Débora, a ter uma resposta como avaliadora, e se o artigo vem de uma pessoa X, em relação a isso, o que é? Não é pelo fato de ser um estudante que qualquer coisa vai ser publicada. Agora, às vezes vale a pena se abrir as colunas de uma revista prestigiosa, seja de você, seja nossa, para um cara novo. Grupos de pessoas têm escrito, por exemplo. Né? Artigos que são politicamente importantes. Eu vi que tem no livro do Fanon, que está em cima da tua mesa, lá um pós-fácil do Daverson. Né? Esse cara deu uma entrevista junto com o pessoal do Movimento Negro, algum tempo atrás, para Percurso. É fantástico, esse homem é para se prestar atenção, chama-se Daverson Faustino, se eu não estou enganado, e é um estudante negro de sociologia que contou a sua experiência na USP, né, de ser uma pessoa invisível quando ele foi lá, porque o negro devia ser o cara que já estava varrendo a sala, mas de repente senta lá, levanta a mão, faz uma pergunta, e ele conta a experiência de ser o único negro na USP de sociologia. Né, não estou falando em Harvard, né? Quer dizer, um lugar aberto e tal. Bom, e esse sujeito, então, escreve aí um pós-fácil para o livro que o Abrão está lendo, que está em cima da mesa e que eu devo essa piada enquanto vocês estavam fazendo o jantar ontem. Então, essa entrevista, na ocasião, foi a entrevista mais longa que a gente havia publicado. Né? Um grupo de pessoas do movimento negro que explicavam o que era o movimento negro e cobravam dos SEDES uma postura mais aberta em relação a candidatos negros. Né? E esse cara estava lá. 23 páginas da revista e foi um estouro, é muito importante essa entrevista, né? Por N razões, políticas, éticas, históricas e por aí vai.
Agora, tem coisas lá que são expressões de quem está sendo entrevistado, percebem? Né? E críticas que a gente tinha que ouvir no SEDES. Né? Vocês são todos, sei lá, liberais, não sei o que lá, favoráveis à difusão, mas quanto custa o SEDES? R$1.000 por mês. Quantos candidatos negros podem pagar R$1.000 por mês? Muito poucos. Então tem que ter bolsa, e eles cobravam. E o SEDES começou a dar bolsas. Percebem? Então, né, finalizando, não tem critério único, mas tem que ter bom senso e eu acho um pouco de generosidade também. Muito bem. Mauro, quer fazer uma parte? Quem é que está escrevendo? Sempre se discutiu a questão da avaliação dos trabalhos, se deveria passar os conselhos anônimos ou dando o nome do autor. Isso é uma questão que se estende a opiniões as mais variadas. O que tu pensas sobre isso, já que tu estás desenvolvendo a ideia de quem é que está escrevendo? Então, a primeira avaliação tem que ser anônima. Eu vou responder rapidamente, né? Como a gente tem feito. Sempre é anônimo. Quando o cara, agora manda-se online, né? Mas quando vinha impresso, a gente pedia que vinha em 6 cópias, né, uma para cada membro do conselho editorial. Da resenha geral é encomendada, então não tem muito como ser anônimo, precisa ser alguém que entenda do assunto, de preferência não que seja um compincha do autor, né, mas a gente nota quando a resenha é, aspas, comprada ou vendida, não, tem que ter objetividade e livros muito ruins a gente não resenha. Não vale a pena desperdiçar espaço da revista com bobagem. Mas a grande maioria dos livros psicanalíticos é boa. Alguns são muito bons, outros um pouco menos bons. Coisas do departamento. Membro do departamento publicou, é resenhado na revista Percurso, pelo menos. Né? Então, a gente tem algumas políticas assim, pró domo, vamos dizer assim, né, em favor dos nossos membros. Para resenha de um livro. Agora, para artigo, a regra era a seguinte: um exemplar vinha com o nome com os dados todos, né, endereço, não sei o que, nome, né, ficava comigo. Era mandado para o meu consultório, a gente tira a página de rosto e envia para avaliação. Quando só uma pessoa sabe, porque alguém tem que saber depois de quem é o artigo, né? Como é que vai contactar o autor, né? Não tem como. Tem que botar, olha, é você que escreveu. Bom. E às vezes acontece de se perder, o autor fica sabendo, está 1 ano com vocês, aí onde foi parar o artigo do fulano, não sei o quê. Mas geralmente funciona. Então a primeira avaliação deve ser sempre, a meu ver, anônima, para garantir o mínimo possível de viés. Agora, de vez em quando acontece, como o Abraham falou, quando o Freud mandou lá para a Imago o artigo sobre Moisés e Michelangelo, ele falou, a pata do leão, a garra do leão é inconfundível. Você pode publicar anonimamente, como ele fez, né, sem assinar, mas todo mundo sabe que é teu, não tem conversa. Muitas vezes eu vou para Roma, fico lá, tem 50 analistas no mundo, todo mundo te conhece, né, mas tirando esses casos em que você reconhece imediatamente, né, quem é que escreveu pelo estilo, sei lá e tal, a grande maioria das vezes tem uma primeira avaliação. Aí o que acontece? Quando eles decidem, diz, olha, nós aprovamos o artigo tal, de quem é? Aí a secretária entra em contato, eu mesmo, esse artigo é do Mauro Guzzo, aí entra em contato. Quando tem problema de saber de divisão, eles também recorrem. Agora nós precisamos saber quem é, ou eventualmente vamos recorrer a um peer review externo, o que acontece raramente, mas já aconteceu. Aí a gente manda para alguém, né, sem saber, obviamente, sempre anônimo, para preservar o problema de compadrio, é simples, e existe isso. Né? Então, aí, em função disso, vem uma resposta, e eu digo, olha, a resposta foi essa. E já aconteceu isso algumas vezes, né? Às vezes sugerindo coisas, às vezes a comissão editorial se dividiu ao meio, e não tinha jeito, tal, bom, enfim, não vou contar histórias porque aí tem sigilo envolvido, né? Mas de qualquer maneira, o tempo está acabando também, mas de qualquer maneira tem uma hora em que alguém tem que saber o nome das pessoas. Isso é postergado até o máximo possível. Enquanto não se tem uma decisão, então nós não vamos aprovar, ou nós vamos aprovar, tá legal, né? Então, de início, muitas vezes resolve logo, mas mais ou menos, né? Grosso modo, eu acho que 1/3 dos artigos é aprovado praticamente do jeito que veio, sem maiores... Pedido assim, olha, vê a citação da página tal, enfim, detalhes do tipo.
mais ou menos 1/3 a 40% não é aprovado, né? 1/3, 1/4, uma coisa assim, e o restante pede aperfeiçoamentos, né? Aí a gente diz quem entra, como eu falei, uma pessoa fica responsável e vai trabalhando com o autor, nem sempre sai naquele número, e só no seguinte, porque leva tempo esse trabalho, até que fique legal, o melhor possível, padrão Van Eyck. Obrigada. A gente quer lhe agradecer muito e dá para ver muito bem que você é um escritor e um professor, um contador de histórias. Muito obrigada a todos, e a gente tem agora a convite da presidente, Cris, para a gente fazer um brinde ao aniversário da nossa revista de 30 anos. Tá? Então, vamos passar lá para a nossa sala.